Então, meus irmãos, graça e paz, né, pela parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos, né, que tem por temas, né, as promessas de Deus, né, as promessas de Deus. E eu creio que, como o Júnior deu seu testemunho, que há 4 anos atrás, né, ele ouviu, né, esse estudo, ele pôde ser abençoado por Deus por esse estudo, e eu creio que os irmãos também serão, né, abençoados. Até porque há uma grande necessidade da igreja hoje de conhecer as promessas de Deus, né? Há uma grande confusão no meio da igreja. Eu digo a igreja cristã, a igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo, né? Muitos falsos profetas, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Isso não é novidade, né? Nosso Senhor já havia nos alertado, né? Os apóstolos já haviam alertado a igreja que isso iria acontecer. Isso já estava acontecendo na igreja apostólica. E esses falsos profetas, eles fazem falsas promessas. Então, muitos cristãos hoje estão nos seus lares, em suas casas, deixam de vir à igreja porque estão frustrados por receberem promessas que Deus não fez. E as promessas que Deus não fez, elas falham. Elas não se concretizam. Então, tem muito crente que está frustrado ou caindo em enganos, porque estão correndo atrás de falsas promessas. Então, eu quando estava estudando a lição, disse: é fundamental que nós, como cristãos, venhamos conhecer o Deus da promessa, né? Deus tem se relacionado com o homem através dos tempos, através de promessas, através de alianças. E toda aliança, ela tem promessas, né? A gente já começa a partir daí. Então, lá no Éden, na primeira aliança, chamada Aliança das Obras, havia o quê? Deus disse para Adão e Eva o quê? De todo fruto do jardim poderia comer. Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Esses estariam o quê? Proibidos de comer. Porque se comessem, certamente o que aconteceria? Isso é uma promessa. Tá certo? Deus está ali fazendo uma promessa de vida e alertando para uma promessa também de morte. Se ele fosse obediente, ele teria vida. Ele não conheceria a morte. Se ele fosse desobediente, ele teria o quê? Morte. Então são promessas. São promessas vindas da parte do Senhor. E no decorrer de toda a história da igreja, até chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem se relacionado conosco através de alianças, e essas alianças vêm cheias de promessas. Então, no Senhor Jesus Cristo, como podemos identificar essa aliança? Aí, o que é que João 3,16 nos diz? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tem uma aliança aí. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente lembra dessa aliança, né? A aliança no sangue de Cristo, essa nova aliança. Nessa nova aliança diz o seguinte: qual é a promessa? Aquele que crê em Jesus Cristo terá o quê? A vida eterna. Né? Então os irmãos começam a perceber que na Bíblia nós encontramos as promessas do Senhor Jesus. Né? A promessa do Deus eterno, suas promessas no decorrer do tempo. Então, o que é real nessas promessas para nós hoje? Né? Quais são as promessas vindas da parte do Senhor para nós hoje? Ok? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Tito,
capítulo 1, verso de 1 a 3. Como eu disse, Júnior, apesar de você ter ouvido essa mensagem há 4 anos atrás, e você ter uma boa memória, nós reformulamos algumas coisas, né? Vocês estão vendo aí o texto, pastor, porque não é aquele texto básico. Vamos para Tito. E o que é que nos diz? Tito 1, capítulo 1, verso de 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então eu quero destacar o verso 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Né? Então, primeiro ponto que nós vamos começar a falar acerca dessas promessas, e que é fundamental, é você perceber que quem é o autor dessas promessas é o próprio Deus. Por que isso é fundamental, irmãos? Está aí na tela, né? As promessas são ligadas ao caráter de quem promete. Qual é o valor que as promessas terão? As promessas terão o mesmo valor do caráter de quem promete. Ok? Ela será delimitada pela pessoa que promete, que faz a promessa. Então, como podemos perceber isso? Quando olhamos para o texto, no verso 2, Paulo fala em uma esperança de vida eterna, não é? E ele logo mostra que essa esperança, a base dela, estava em quem? Em Deus. E ele faz uma afirmativa acerca de Deus muito interessante. Ele diz que Deus prometeu, né? Mas antes de dizer isso, ele diz porque que ele não pode o quê? Mentir. Então eu quero que você comece a lembrar do ser de Deus, do caráter de Deus, né? Dos atributos de Deus. Nós já vimos aqui em algumas lições, né? Acerca do ser de Deus, e vimos que Deus é um ser totalmente independente, autossuficiente, que só existe uma coisa, ou Ele mesmo, né, que pode se controlar. Ser controlado por si mesmo, pelo seu caráter. O que é que isso significa? Quando a palavra de Deus diz, como vocês acabaram de cantar aqui, Santo, Santo, Santo. Né? Não foi assim na visão de Isaías, que os anjos ao trono, né, ao redor do trono, louvavam e adoravam a Deus. E na visão de Isaías é demonstrado ali o caráter santo de Deus, o qual Isaías logo vê o seu pecado, logo lembra do pecado do povo e diz, ai de mim, porque estou a perecer. E naquela visão mostra ali como Deus é santo e como um pecador não pode se aproximar dele, porque de imediato, o que é que a santidade de Deus exige? Né? Porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei moral de Deus. E a justiça diz que o salário do pecado, não é, o resultado do pecado é o quê? A morte. Então, Deus é santo perfeitamente, Deus é justo perfeitamente. Deus não pode, meus irmãos, né? Quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, né? Ele estava dizendo, ele estava falando do caráter quando absoluto de Deus. Deus é pura verdade. Nele não há nenhum engano, nenhuma mentira. E Paulo, ele pega essa palavra
né, do caráter de Deus e coloca quando ele está falando da promessa. Ele tem esperança de vida eterna, né? Ele tem essa esperança da vida eterna porque Deus prometeu. E ele vai logo de imediato no ser de Deus, dizendo que Deus não pode mentir. Deus não pode nos enganar. Não faz parte do ser de Deus. O próprio ser de Deus que diz que ele é santo é o mesmo ser que é verdadeiro. Ele é a fonte da verdade. O mesmo que é a fonte da vida é a fonte também da verdade. Nele não pode haver pecado algum. Então, meus irmãos, a primeira coisa que você deve se perguntar, quando você estiver ouvindo um pregador, um mensageiro ou um irmão falar das promessas, é você perceber quem está prometendo. E aí você tem que ser como aqueles crentes de Bereia. Os bereanos, lembram? Paulo estava pregando o evangelho e eles estavam o quê? Ouvindo as palavras do apóstolo, né? Mas as palavras do apóstolo não eram suficientes. Eles estavam analisando o Antigo Testamento para comparar com a palavra do apóstolo, para ver se aquilo realmente era verdadeiro, era a palavra de Deus. Vocês estão compreendendo porque o crente hoje, muitos cristãos estão sofrendo? Porque às vezes a gente quer ouvir, meus irmãos, aquilo que o nosso coração deseja. E não a genuína e verdadeira palavra de Deus. Às vezes nós estamos procurando satisfazer os nossos próprios desejos. Quer ver um sintoma disso? Eu não estou falando, estou falando, olha, isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida cristã. Às vezes nós estamos passando por problemas, eu vou perguntar aqui, né? Quem não tem problema, levante a mão. Todos nós temos problemas, né? Quem gosta de problema, levante a mão. Ninguém gosta de problemas. Se você pudesse escolher viver sem problemas, você optaria por quê? Viver sem problemas. É lógico, né? É lógico. Mas qual foi a promessa do Senhor? O Senhor fez um alerta para a igreja. Vocês lembraram logo daquele versículo qual? Neste mundo tereis o quê? Tribulações, aflições. Mas a promessa termina aí? Como é que ela termina? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é assim? Não é? Então, eu fico a imaginar, porque existem certas correntes teológicas que parecem que arrancaram das suas Bíblias esses versículos. Porque ficam pressionando o membro da igreja, quando ele está rodeado de tribulações, de problemas, eles ficam afirmando, não, porque você tem pouca fé, é por isso que você está passando por isso. Porque um crente que tem uma fé robusta, ele não passa por nenhuma tribulação, ele não passa por enfermidade, ele não passa por desemprego, ele não passa por problemas de relacionamento com o esposo ou a esposa, com os filhos, né, com o chefe. É um mar de rosas. Então, todas as vezes que o crente está sofrendo, ele está sofrendo porque ele tem pouca fé. Se ele tem uma deficiência, ele não foi curado porque ele teve pouca fé. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Então, se eu conheço as promessas de Deus, eu vou ser um crente maduro e não um menino. Porque o menino, ele é facilmente enganado, não é assim? Se você chegar para uma criança dessas aí de 4, 5 anos e disser assim, olha, tem um bicho muito feio ali, ele logo se assusta. Não é?
A mesma coisa se disser assim, olha, vai ali naquela árvore que é uma árvore de pirulito. Ele logo corre para a árvore para ver se tem algum pirulito. Porque ele é um menino, ele não tem um discernimento ainda da verdade, né? Do que é imaginário, do que é mentira e do que é verdade. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que os Gálatas eram o quê? Meninos na fé. Por quê? Porque logo foram levados para um falso evangelho. E Paulo tinha que começar com eles novamente a dar o leite. O leite a gente dá a quem? Às crianças. Então, um crente maduro, meus irmãos, ele conhece a Deus. E conhecer a Deus significa conhecer as suas promessas. Ele sabe o tesouro que ele recebeu da parte do Senhor. E ele sabe, ele tem confiança, e aí é onde vem a palavra fé. A palavra fé é confiança. E a nossa confiança é depositada em alguém ou em alguma coisa. Porque até a compreensão de fé é distorcida nesses meios. Parece que fé é uma força, um tipo de energia, de pensamento positivo. Houve uma época do pensamento positivo que o crente chegava na frente do espelho e dizia: você é mais que vencedor, você é um abençoado, você é filho do Deus Altíssimo, você é o filho do Deus do ouro e da prata, nada pode te tocar, você não vai ter falta do pão de cada dia, porque você é filho do Deus Altíssimo. Diga isso na frente do espelho, olhando para si mesmo. Isso é uma técnica de pensamento positivo encontrada no mundo. Vocês entenderam? Mas tem pastores ensinando as ovelhas a exercitar. Isso é um exercício. Outra forma de pensamento positivo. Por que eu estou falando de pensamento positivo? Porque a gente está falando de promessas. É você dizer: eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito esse problema. Já ouviram essa frase? Repreenda, meu irmão, esse problema. Você está passando isso porque você não sabe repreender o problema. E coloca essa carga, não é? Aí eu fico: Deus tenha misericórdia. Porque a ovelha já está debilitada. Né? A ovelha já está precisando ali, em vez de receber a palavra genuína do Senhor, que consola, que fortalece, ela recebe, né, algo, a chamada garapa. Você sabe o que é uma garapa? Uma aguinha com açúcar. Né? Você tiver com fome, tomar aguinha com açúcar, aquela fome passa, né, de imediato, mas aquilo alimenta? Não. É como a sobremesa, né? A sobremesa, as nossas crianças, geralmente quando você tem uma sobremesa, que o menino vê e chega a hora do almoço, ele está com aquele apetite, ele quer comer primeiro o quê? A sobremesa. Ah, mamãe, eu quero comer o pudim, né? Aí você responde para ele o quê? Não, porque senão vai tirar seu apetite. Porque o que alimenta vai ser o quê? O almoço, e não o pudim. O doce. O doce pode até tirar a fome. Assim, essas técnicas fazem na vida espiritual do crente. Eles não alimentam, não fortalecem, é como um analgésico, não trata do problema, não trata, né, da origem do problema, mas dá um certo alívio momentâneo. E você tem vários analgésicos aí, vou fazer a lista deles. Você está com uma dor de cabeça, você toma, 5 minutinhos você está bem, você vai para o trabalho, você anda. Mas aquilo que dor de cabeça é o quê? Um sintoma de que algo está errado no seu organismo. O analgésico ele não cura o problema, né, que gerou a dor de cabeça. Ele simplesmente dá uma dormência no seu organismo para não avisar que alguma coisa está errada. Então, esses
irmãos, esses homens têm se utilizado da palavra de Deus e têm feito da palavra de Deus muitas vezes de analgésico para a vida do crente. Então ele tem dito, você está desempregado porque você não repreendeu, porque você é um homem de pouca fé, porque quando você saiu de casa, você não olhou no espelho e disse, hoje Deus vai te dar o emprego, Senhor, eu vou tomar posse do que é meu. Você não botou Deus na parede, você não disse, Senhor, eu exijo, eu decreto. Então, meus irmãos, é loucura. É uma ignorância profunda. E eu vou além. É uma ignorância que leva a blasfemar. Porque a partir do momento que alguém te ensina que você na sua oração, você tem que ser ousado. Que é assim que fala, você tem que ser mais ousado. E exigir de Deus, você não conhece Deus. Dizer que o cristão não passa por tribulação, você não conhece as promessas de Deus. Você não conhece nem a Bíblia. Porque você não conheceu o profeta Jeremias. Você não conheceu Daniel. Você não leu os Salmos. Você não conheceu o apóstolo Pedro. Você não sabe do apóstolo Paulo. Porque eu não acredito que você conhecendo a vida desses servos, você possa manter essa doutrina em pé. Deus não fez promessas desse tipo para nós, meus irmãos. A Bíblia não fala disso. O Senhor sempre foi muito honesto com os seus discípulos. Ele falou que o mundo, assim como fez com ele, faria com qualquer um que andasse como ele andou, que o seguisse. Tanto é que se a gente for fazer a lista, como foi que terminaram os apóstolos. E aí eu vou pegar Tito, o apóstolo Paulo que estava escrevendo para Tito. Nós vimos numa lição passada o apóstolo dizendo que sabia viver no muito e também no pouco. Tribulação, quem não lembra do cântico, né? Quem nos separará do amor de Deus? Aí tem uma lista. Tribulação, sofrimento, riqueza, né? Até os seres espirituais. E por que Paulo estava cantando ali? Porque ele, quando chegava para pregar em uma certa cidade, como é que Paulo era recebido? Paulo passava alguns dias pregando e logo os judeus se levantavam, ou então os gentios, e aí ele era expulso da cidade. E não era expulso simplesmente, olha, Paulo, por favor, nos dê licença, saia, se retire. Ele apanhava. Eu digo hoje, muitos pregadores hoje não pregariam mais. Porque você já imaginou, na primeira cidade que você entra, no primeiro local que você vai pregar, você sai de lá todo roxo? Então Paulo devia dizer, eu não vou pregar mais. Mas Paulo conhecia as promessas do Deus Altíssimo. E aí eu vou voltar novamente a Tito. Eu sei que tem um bocado de versículos aí, né, que vocês estão curiosos. Mas novamente eu vou voltar a Tito 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Qual era a esperança do apóstolo? A vida eterna. Ele não estava atrás do ouro e da prata, ele não estava preocupado, não é, com o seu bem-estar material, nem com o seu bem-estar físico. É claro, meus irmãos, é natural nosso
desejarmos o conforto. Eu não estou dizendo que ter conforto é pecado. Vocês entenderam? Mas eu estou dizendo que Deus nos prometeu a vida eterna que nós já temos hoje, porque se hoje mesmo Deus te chamar, tu estarás com Ele no paraíso. Certo? Mas o Senhor nos alertou que haveríamos de passar por muitas aflições nesse mundo. Então, há promessas de bênçãos, sim, e dentro dessas promessas de bênçãos estão incluídas aí as aflições. Porque as aflições para o crente, elas se tornam bênçãos. Como é que Pedro diz isso? Pedro fala da fé que passa pelo fogo, né? E depois que passada pelo fogo, ela fica o quê? Ela vale mais. É como o ouro refinado. E o interessante é essa questão do simbolismo do ouro. Porque quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais puro ele vai ficando. Porque o ouro ele não queima. Quem queima são as impurezas. Então quando você quer purificar um ouro, para que ele fique mais valioso, mais puro, você passa ele pelo fogo. E se tiver alguma coisa que não é ouro ali, né, a palha vai se queimando. E quando ele sai do forno, ele sai mais puro do que entrou. E Pedro, você pode ler as duas epístolas do apóstolo Pedro. Pedro está escrevendo para a igreja que está passando por tribulação. E ele fala das aflições. E ele fala que a igreja está passando por essas aflições no mundo inteiro. Então eu queria começar mostrando, meus irmãos, que Deus não falha em suas promessas. Deus é o autor da promessa, então logo elas são, vamos olhar aí agora na transparências, se Deus é o autor da promessa, e é aí onde eu faço o peso, analisar as Sagradas Escrituras, porque o que Deus promete aqui, se você encontrar a palavra de Deus, uma promessa, pode se agarrar a ela. Porque elas são soberanas. Porque Deus é soberano. O que é que isso significa? Quando eu digo que Deus é soberano, o que é que significa? Alguém pode me dizer? Soberania de Deus. Pode todas as coisas. Tem a ver com poder, um domínio. Quando nós dizemos Deus é soberano, nós estamos falando o que Jesus Cristo falou de uma sabedoria profunda, porque Ele é a própria sabedoria de Deus, né? Quando Ele disse, nem um fio do teu cabelo, né? Até o fio do cabelo que cai, ou que fica branco, certo? Ou a folha que cai da árvore, aquela folhinha seca que caiu hoje de manhã que você nem sabe. Você chegou aí na igreja hoje, olhou para o chão e tem embaixo da árvore tem várias folhas secas, né? Então cada folhinha que caiu está debaixo do domínio de Deus. Por que o Senhor disse isso? Porque Deus é soberano. Ele domina desde as mínimas coisas até as coisas grandiosas. Aqui vê outro contexto que o Senhor nos ensinou isso acerca da soberania. Quando Ele falou da nossa ansiedade, a nossa ansiedade de ter o que comer, o que vestir. Isso é uma ansiedade natural do homem. O homem ele quer ter o que comer, o que vestir, não é verdade? Não venha me dizer que você fica feliz quando falta o pão na sua casa. Ninguém fica feliz com isso. Né? Mas o Senhor disse, olha para os passarinhos. Né? Deus os alimenta, eles não plantam, não colhem, não ceifam a terra, não trabalham na terra, mas Deus dá o alimento todos os dias. E algumas semanas atrás essa palavra veio ao meu coração e eu estava, a olhar a cidade
e ver assim, meu Deus, como está tudo diferente, né? Você olha lá um mar de concreto. Mas é interessante que onde eu estava, existia assim uns 10 passarinhos, né? E tava aquele barulho, né? Aquele barulho e me chamou a atenção. E eu lembrei dessa palavra do Senhor, porque eu olhei para a cidade e disse: não tem pé de árvores, são poucas árvores. E geralmente não são árvores frutíferas. São árvores só para dar sombra, não é? Pode olhar aí na rua e você vai, conte com a mão quantas árvores são frutíferas. Como é que esses pássaros comem todos os dias? E você encontra. Aí eu lembrei da palavra do Senhor. O Deus eterno dá o alimento. E aí Jesus pergunta: tu não vale mais para Deus do que esses pássaros? Então, se tu vale mais do que para Deus do que esses pássaros, com certeza o Senhor vai te dar o pão de cada dia. Estão entendendo como o Senhor tratou a sua soberania? O sustento dos animais, o sustento do nosso dia, vem da mão do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo num sistema tão frágil. Agora, há pouco, acho quinta-feira, né? Da quinta para sexta-feira, houve um outro apagão, né? Houve um outro apagão. Esse é o segundo. O primeiro, nunca tinha visto Recife na escuridão. E eu de lá, eu estava na casa da minha sogra e ela mora num andar alto. E de lá eu via a escuridão e alguns prédios por ter geradores, tinham alguma a luz acesa. Mas quando você olhava só os carros mesmo, os faróis do carro. Mas eu nunca tinha visto, né, a cidade do Recife na escuridão. Porque a gente está tão acostumado a ter energia. E aí eu comecei a ouvir, né, na sexta-feira, as pessoas diziam: eu não consegui dormir, passei a noite sem dormir direito, todo mundo com aquela cara de que não dormiu, né? E muitos comentando dentro do ônibus, no comércio, né? Chegavam atrasados, tudo estava um caos porque faltou energia. E a nossa confiança está tão grande nessas coisas, né? A gente tem depositado tanta confiança nessas coisas e não percebe quão frágeis elas são. Porque muitas vezes a gente deixa de olhar para Deus e coloca a confiança nas coisas que o homem faz. E esquece que só funciona porque Deus sustenta. Você está vendo toda essa estrutura que você tem para a vida? Quando você chegar em casa, você, né, vai comer o alimento e o alimento você foi buscar no supermercado. Né? Porque hoje a gente não planta. Quem mora na cidade não tem nem terra, né? Tem nem terra. É tudo o quê? Concreto. E a gente depende totalmente de um sistema muito frágil. Porque, por exemplo, se faltar energia elétrica, você vai ficar sem água. Não é só sem o ar-condicionado. Você vai ficar sem água. Aqueles alimentos perecíveis, você vai ficar sem ele, né? Porque depende da geladeira e de refrigeração. O transporte, você vai ficar também sem ele, porque depende do combustível. Então, é muito frágil, meus irmãos. E o que foi que aconteceu com os ímpios? Nesse apagão. Você sabe que está prometido para o dia 12, né, de dezembro? Sabe, não sabem? Porque antigamente eu cresci ouvindo falar que o fim do mundo ia ser no ano 2000. A minha avó tinha até um ditado, eu esqueci como era esse ditado que ela fazia. 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Era assim que ela dizia. E ela dizia: meu filho, o mundo vai acabar com uma bola de fogo enorme.
que vai correr pelas ruas. E eu dizia, ô vó, logo com fogo. É o pior tipo de morte que eu acho, é com fogo. Por isso que eu acho que eu já contei a história, né? De lá do Cabo, né? Quem nasceu no Cabo, ouviu, cresceu, ouvindo falando acerca da Copérbio, era uma fábrica que ainda está lá, né? E dizia se a Copérbio explodisse, todo mundo ia morrer queimado ali no Cabo, o Cabo ia desaparecer. Era como uma bomba atômica, né? Que acabaria com o Cabo e metade do Recife. Se dizia isso. Porque houve um incêndio nessa fábrica, na década de 70, e os seguranças trancaram os trabalhadores dentro, e muitos morreram queimados, meus irmãos. Muitos morreram queimados. Então, eu conheci amigos meus que os seus pais, né, o seu pai morreu queimado nessa fábrica. Então, isso era muito real. Então, minha avó ainda chegava e dizia, né, com mil a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Ainda dizia isso pra gente. Imagina a cabeça do menino. Né? Então, final do mundo. Quando chegou a época, ao período 2000, muita gente se abalou. E agora tem essa promessa do calendário maia, né? Diz aí que exatamente essa questão da energia elétrica. Então, quando isso começa a acontecer, aí começa, tá vendo? Aí tem muita gente indo para uma cidadezinha lá chamada Valparaíso, né? Que fica não sei quantos metros, que fica numa latitude X, né, Y, que tem coberta por cristal no seu subsolo, é energia, e tem toda uma filosofia aí por trás de extraterrestre, uma série de coisas, e as pessoas estão indo para lá atrás da salvação. Porque há uma promessa de que naquele local seria poupado da catástrofe que está vindo aí, por vir. Né? Então, meus irmãos, por que eu estou contando isso? Porque muitos estão sendo enganados por falsas promessas. Então, quando você ouvir uma promessa, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar quem é o seu autor. Quem está fazendo essa promessa? É o homem? Porque se for o homem, ela não é soberana. Porque o homem pode falhar. Se sou eu que estou fazendo uma promessa, vocês não podem tomar essa promessa como absoluta. Né? E qual é o caráter que eu digo aí? Ela é soberana, verdadeira, imutável, infalível e eterna. Caráter de Deus, o ser de Deus. As promessas de Deus são o quê? Verdadeiras. Deus não pode mentir, Deus não engana ninguém. Leve Deus a sério, porque quando Deus diz uma coisa, Ele cumpre. Vou lhe dar 2 exemplos, claríssimo. Um eu já falei aqui. Deus chegou para Adão e Eva, e Deus é bom, meus irmãos. Se há alguém que pode ser chamado de bom, esse é o nosso Deus. Deus é amor perfeito. Deus é bondade perfeita. E Deus, ao criar o homem, Ele criou com esse amor perfeito. Veja como Deus preparou o paraíso. Tudo de bom que havia ali no paraíso. Tudo era bom. Tudo era perfeito. Deus não precisava de nada. Deus não precisa de ar. Deus não precisa de comida. Deus não precisa de terra. Deus não precisa do homem. Ele fez por amor. Mas esse mesmo Deus fez uma promessa. E aí é onde pega a palavra, para você levar a sério as promessas de Deus. Ele disse ao primeiro casal, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. O que foi que a serpente disse para o casal? Não, certamente não morrerás, né? Deus não quer que você coma desse fruto para não ser igual a ele, né? Não ter, Deus quer essa árvore só para ele. Deus está sendo egoísta. Deus está privando vocês de uma coisa boa. O que foi que aconteceu quando Adão e Eva comeram? Imediatamente
a palavra de Deus se cumpriu, meus irmãos. Vou dar outro exemplo, né? Que para nós hoje parece fácil, mas para a época é muito difícil, até porque talvez exista alguns que não saibam disso. Na época de Noé, antes do dilúvio, Deus faz uma aliança ali com Noé, não faz? E Deus faz uma promessa. Ele traz a palavra a Noé e diz: eu irei destruir essa geração. E só se salvará quem estiver aonde? Dentro de quê? Da arca. E é-nos dito que Deus fechou a arca. Não foi Noé que fechou a arca. Foi Deus que fechou a arca. Porque nem mesmo Noé, depois da arca fechada, poderia trazer alguém para dentro da arca. Porque possivelmente uma grande multidão, quando começaram a ver a palavra de Deus se cumprindo, né? Possivelmente aquela multidão correu, ou passou ali perto da arca. Eu imagino o barulho, o som terrível das pessoas gritando, né? Dos trovões, dos raios, da tempestade, da chuva. Vocês sabiam que até Noé nunca havia chovido? Que o povo não sabia o que era chuva? E zombavam de Noé? Quando Noé começava a dizer: não, eu estou construindo essa arca porque Deus vai mandar chuva. E vai destruir todo o fôlego na face da terra. E diz que Noé passou quantos anos construindo aquela arca? 120 anos, né? E quando Noé estava construindo, era uma pregação, era um testemunho. Aquela geração não deu ouvido à palavra de Deus, às promessas de Deus. Não deu. Não deram ouvido. E o que foi que aconteceu? Aquela geração pereceu. Meus irmãos. A mesma coisa hoje. Quantos não falam? Porque há uma promessa do Senhor na nova aliança. Novos céus e nova terra. Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa esperança? Novos céus e nova terra. Está lá onde? No Apocalipse. Onde diz que Deus virá, né? Jesus virá nos céus. E os mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos terão seu corpo o quê? Transformados. E vão se encontrar com o Senhor nos ares. Os homens, mas faz tanto tempo essa promessa. Cadê o teu Deus? Cadê Jesus que nunca voltou? Eu mesmo tenho algumas pessoas da minha família que de vez em quando zombam. Não é? E outras, por ignorância, têm medo da Bíblia. Que eu dizia: você não deve ter medo da Bíblia. Pelo contrário, esse medo lhe leva ao que você teme, a morte. Então, a mesma promessa que foi feita, o mesmo Deus que fez a promessa a Noé, que fez a promessa a Adão e Eva, é o Deus que fez a promessa dos novos céus e nova terra mesmo. Esse mundo não vai se acabar, como os ímpios acham. Esse mundo será transformado. O pecado, o mal, Satanás e todos os seus seguidores serão tirados desse mundo. E toda a criação que está debaixo do pecado, né, porque as árvores, os animais, toda a criação sofre por conta do nosso pecado. A própria criação geme na expectativa da vinda do Filho de Deus. Nos novos céus e nova terra. Então eu preciso me agarrar nas promessas reais que o Senhor fez. E aí a gente vai ler os textos agora. Né? Josué 21, 45. Está aí para você. O que é que nos diz Josué? Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E aí você lembra de Josué. Quais foram essas promessas? Lembra quando Deus chamou Abraão, tirou ele da terra dele, colocou ele numa terra estranha, né?
Mas Deus tinha feito o quê? Uma promessa, que dele sairia uma grande nação. Né? E aí você lembra da história do domingo passado? Um dos exemplos que nós demos de quem andava com Deus e José do Egito. Que os descendentes de Abraão, a linhagem de Abraão ali, José era um deles. E os filhos de Jacó, né? As tribos de Israel. Estão lembrados? Onde é que eles se transformaram em uma grande nação? Onde foi? No Egito. E Deus levanta Moisés e disse que a sua promessa continuava de pé. Ela é fiel. Levanta Moisés para quê? Para tirar o povo do Egito e levar a terra chamada o que? A terra prometida. Deus tira ou não tira do Egito? Não tirou? Deus levou ou não levou o povo até a terra prometida? Levou. Por que o povo não entrou? Porque foi uma geração incrédula, de coração duro. Uma geração que olhou para trás e disse: melhor era o Egito, onde tínhamos carne e cebola. Murmuraram. Deus abençoando, Deus guiando, porque lá no deserto eles não estavam sós, eles estavam com o Senhor. E diz que havia uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de fumaça durante o dia. E meus irmãos, a coluna de fumaça fazia sombra durante o dia e durante a noite a coluna de fogo trazia aquecimento para aquela multidão. Disse que nem as suas vestimentas se desgastavam. Que Deus sustentou aquele povo durante 40 anos no deserto. Porque o deserto não dá nada. Você não pode plantar. E aquele povo teve o que comer, teve o que beber, teve o que vestir. Mas murmuraram ao Senhor. Por isso passaram 40 anos no deserto. Porque Deus disse, por conta da dureza desse povo, eles não entrarão na terra prometida. Só os seus filhos. Por isso que passaram 40 anos para aquela geração perecer no deserto. E só quem entrou daquela geração foi quem? Josué e Calebe. Né? E Josué aqui está lembrando. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo aquilo que Deus disse da terra, tudo aquilo que Deus disse que faria, se cumpriu. Então, as promessas do Senhor, meus irmãos, são infalíveis. Ninguém pode frustrar o plano do Senhor. Números 23, 19. Mesma coisa que o apóstolo diz em Tito, né? Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá? Perceberam? O que Deus promete, ele não volta atrás. Por isso temos plena segurança. Por que temos plena segurança de salvação? Onde é que está a segurança da nossa salvação? Porque se eu coloco, meus irmãos, a segurança da minha salvação em mim mesmo, eu tenho que viver amedrontado, porque a qualquer momento eu posso perder a minha salvação. Ou na realidade, eu nunca vou ter salvação. Por quê? Eu vou perguntar a você, quantas vezes você mudou de ideia? Várias vezes. Quantas vezes você fez uma coisa e se arrependeu? Muitas vezes. Tenho coisas hoje que eu digo, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria do jeito que eu fiz. Não é assim? Deus não é assim. Deus não é pego de surpresa, meus irmãos. O plano salvífico do Senhor é um plano só. Desde a eternidade. É nos dito que ele já havia
nos escolhido. E Deus fala como se tudo estivesse já, porque aos seus olhos Ele já nos vê glorificado. Por que podemos entrar na presença dEle e orar? Por que você pode orar hoje, se você ainda é um pecador? E não pode entrar pecado na presença do Senhor? Porque quando nós oramos, entramos no lugar dos santos. Aquele local que lá em Israel, havia todo um simbolismo, que havia uma grossa cortina separando o povo desse local. Só um sacerdote escolhido entrava uma vez por ano para fazer um sacrifício lá. E ele entrava amarrado com um sininho, tinha toda uma cerimônia de purificação, porque simbolizava ali a presença de Deus, onde ficava a Arca da Aliança. E é-nos dito que quando Jesus Cristo disse, está consumado, e morreu na cruz, o véu, essa cortina, se rasgou de cima a baixo. E lá em Hebreus diz que Jesus é o verdadeiro sacerdote, porque essas coisas eram só sombras, eram só símbolos. Jesus entrou no verdadeiro templo, o dos céus, ou seja, no local do trono de Deus. E Ele nos leva ao trono da graça, através do sacrifício. Então as promessas de Deus de salvação, meus irmãos, eu tenho segurança porque foi Deus quem as fez. E Deus que garante. Quem foi que disse, da minha mão, Satanás não arrebatará ninguém? O próprio Senhor da vida. Estão compreendendo? Então, primeira coisa que você deve ver, o autor das promessas. Era isso que eu queria enfatizar nessa manhã. Porque até a próxima lição a gente vai complementar a lição de hoje. A segunda lição é uma continuação. Tá certo? Mas o que eu queria enfatizar hoje é que você deve prestar atenção quem faz a promessa. É o primeiro passo. Se é Deus que faz a promessa, se é Deus que está falando na sua palavra, você tem certeza que é Deus que está aqui, essa promessa genuinamente vem da parte de Deus, então você pode confiar tranquilamente, porque ela será soberana, ou seja, é o Deus Todo-Poderoso, ela é verdadeira, é aquele Deus que não pode mentir nem enganar, ela é imutável, Deus não volta atrás, ela é infalível, por quê? Porque é impossível que Deus falhe. E ela é eterna, porque foi feita pelo Deus eterno. Então o que eu quero que fique dessa lição, você pode estudar a sua revista em casa, mas o que eu quero que fique dessa lição, é esses detalhezinhos que é a chave para que você tenha uma vida e vida em abundância, meus irmãos. A promessa de Deus, não falha. O que Deus diz, Ele cumpre. Se não se cumpriu, não veio da parte do Senhor. Tem muito crente frustrado porque tem seguido promessa do homem, não tem sido como o crente bereano, que tem analisado a Bíblia. Onde é que eu encontro as promessas de Deus com segurança? Na sua palavra. Nós vimos aqui os 3 versículos, e os 3 falaram de quê? Da palavra. Ok? Então, onde é que eu encontro a promessa do Senhor? Na Bíblia. Não é fruto da imaginação do homem. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Porque ela é revelação de quem? De Deus. E Deus se revelou, e nessa revelação Ele fez promessas. E a promessa central que nós esperamos e aguardamos é o quê? Novos céus e nova terra. Esse dia chegará? Chegará. Ele diz hoje mesmo, se morreres, estarás comigo no paraíso. É uma promessa. Se você hoje mesmo morrer, isso se cumprirá? Sim. Por quê? Porque foi Deus quem falou. Se Deus falou,
A mesma coisa que é para a bênção, é também para o quê? A maldição. Do mesmo jeito que eu tenho que ter alegria e descansar na bênção do Senhor, porque Ele nos abençoa, quem crê no Filho tem o quê? Aquele que não crê tem o quê? A perdição. É bênção e maldição. A aliança ela vai ter sempre esses dois lados da promessa. A promessa de bênção e a promessa de maldição. Nesse mundo tereis aflições, porém tem bom ânimo. Por quê? Vocês estão entendendo? Então, as promessas de Deus, meus irmãos, elas são o quê? Como a gente vê aqui, variadas. Tem os dois lados, é bênção e maldição. Ah, Deus pode amaldiçoar? Amaldiçoa. Quer ver o melhor exemplo de maldição de Deus? O inferno. Quem for para o inferno está debaixo da maldição. E se você ler Efésios, o apóstolo diz claramente que éramos filhos da ira. E o que é isso, meus irmãos? Ser chamado de filhos da ira é o quê? Maldição. Estamos debaixo da maldição de Deus, porque o pecado atrai a ira de Deus sobre nós. Entendeu? Então, semana que vem nós vamos ter um estudo especial, mas na próxima a gente vai relembrar essa, porque a segunda lição é uma continuação. Tá certo? Dessa lição. Inclusive eu estava olhando aqui o autor, ele faz realmente assim, ele pega um tema, por isso que eu me fixei nesse primeiro falar sobre o autor, porque a gente vai ver na próxima lição mais coisas acerca das promessas e vai cobrir essa segunda transparência aí, né, que fala dessa questão de ser condicional ou incondicional, a gente vai falar acerca disso, de ser dirigida aos crentes, né, e todas as promessas de Deus, elas terminam glorificando a Deus. A gente vai ver tudo isso no decorrer desses dias que vamos estudar as promessas do Senhor. Mas para iniciarmos, o que fique no seu coração. Deus é o autor da promessa. Se Deus for o autor da promessa, você pode confiar, porque ela é infalível. Ela vai se cumprir. Seja para a bênção, seja para a maldição. Seja para a salvação, seja para a perdição. Se Deus falou, leve a sério, porque Deus sempre, 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 com nenhuma exceção, cumpre o que promete. Guarde isso. Então, que Deus nos dê um coração sábio para entendermos os seus mistérios e assim usufruir da sua graça. Porque vocês vão ver no decorrer das semanas como é bom, meus irmãos, conhecer as promessas de Deus. Quão maravilhosas elas são para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E quão terríveis elas são para aqueles que não creem, para aqueles que abandonam a promessa do Senhor. Tá certo? Então a gente vai ter muito tempo para aplicar essa questão da promessa. Então hoje a gente ficou só com essa questão de Deus ser o autor. É o primeiro ponto. Tá bom? Então que Deus nos abençoe e eu passo assim a palavra para o dirigente. Amém?